presente em todo amanhecer. Aleluia. Nós somos gratos porque o Senhor está conosco e a presença dele está aqui. Amém? Então adore a presença do Senhor. Convide o Espírito Santo nessa manhã a estar na sua casa, espiritual. Aleluia. No seu coração. Convide o Espírito Santo a renovar suas forças nessa manhã. Aleluia. E vamos juntos adorar Ele, ao Rei dos Reis, ao único que é digno de toda a honra e toda a glória. Vamos juntos levantar este louvor a Ele em adoração. Aleluia, Jesus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua. Pode entrar, mesmo vazio de mim.
louvando o Senhor. Dê um glória a Deus bem forte a Ele. Aleluia. Exaltado seja o nome dEle entre as nações. Aleluia. Aqueles que são apaixonados por Jesus, que se apaixone a cada dia pelo que Ele fez, não pelo que Ele é e não pelo que Ele fez. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos cada dia mais, Senhor. Procura de amor novo.
Bom, eu estou muito nervosa porque tem 3. Muito nervosa. E aí eu falei assim para ela na mensagem, eu mandei um áudio falando assim: apóstola, tem 3 anos que eu não ministro. E ela me perguntou assim, se eu tinha alguma palavra guardada que eu pudesse utilizar hoje, né, pela necessidade. Eu falei assim, não. Ai, tem 3 anos que eu não ministro, eu não tenho mais nada guardado, eu não tenho carta na manga guardada. Então, o que eu posso fazer é o seguinte: eu vou passar o que eu estou vivenciando, o que eu estou estudando. Eu posso contribuir, então, com a igreja o que eu estou estudando. Amém? E aí ela falou, então tá, Ju, vai lá e fala, compartilha, dê o seu testemunho, então tá bom, amém. Mas aí eu falei assim, olha, hoje à tarde eu tenho uma live, mais tarde eu tenho um encontro com uma professora, eu só vou poder mexer com isso à noite. Então, o meu tempo que eu tive para preparar a mensagem foi de 10 da noite a 2 da manhã. Eu tive que organizar o meu pensamento. E eu espero que os irmãos entendam a organização desse meu pensamento que eu trouxe para hoje para vocês. E eu peço perdão porque eu tenho todo um processo de organização para trazer uma palavra. E eu preparo, eu jejuo, eu oro, mas foi algo que eu estou vivenciando agora e eu sei que vai ajudar muitos de vocês, porque como, não sei se vocês sabem, eu sou professora da Secretaria de Educação, eu trabalho com educação inclusiva e nesse momento eu estou fazendo doutoramento na UNB. E o meu projeto de pesquisa é em produzir algo novo, tanto para professores que estão atuando na área de geografia, para graduandos da geografia e para estudantes da educação básica. Só que eu não escolhi a série ainda para estar trabalhando. E o meu desafio é trazer novas metodologias de ensino em áreas de preservação ambiental. A minha pesquisa, ela gera em torno de análise de sistemas ambientais. E aí eu preciso ter algo novo
porque eu vou fazer uma tese é algo que nunca existiu. É o novo que eu tenho que trazer e que precisa ser algo para ser aplicado na sociedade. E daí eu preciso de entrar na intimidade, que é algo muito importante de um professor, de um estudante da graduação e de um aluno, que é no seu cérebro. Então, eu estou estudando, eu estou fazendo uma disciplina que eu estou entediada de emoção, porque eu estou aprendendo algo novo, estou cheia de conceitos novos e estão sendo oportunos para esse período de pandemia. E eu também gostei muito, porque eu vou aprender a me conhecer. Então, o tema de hoje é neurociência do comportamento. Você se conhece? Se não se conhece, eu também não me conhecia e também não me conheço ainda. E a gente precisa se conhecer. Nós precisamos gerenciar as nossas emoções, certo? Porque o nosso cérebro é a morada de nossas emoções. Eu vou passar para vocês 2 exemplos que eu vivenciei, que eu sofri dentro de mim. Mas eu precisei avançar. O primeiro momento foi o seguinte. Eu não sei a ordem cronológica desses exemplos, mas eu vou passar a minha intimidade. Teve um período aqui na igreja que o apóstolo havia convidado um pastor de fora, um pastor que falava espanhol. E na minha carreira de alcançar meu objetivo, que era onde eu estou hoje, eu precisava estudar. Aí primeiro eu fiz um curso de inglês e depois eu fui fazer um curso de espanhol. E aí eu estava muito bem no espanhol, e aí eu falava muito espanhol. E aí o apóstolo pegou e me chamou. Bispa Joanice, hoje à noite vai ter um pastor aqui de fora. E aí você podia vir fazer a tradução simultânea. Eu sonhava muito em, depois de aposentada, fazer a tradução simultânea, fazer curso. Eu já estava numa lista na Universidade do Rio de Janeiro, que eu ia fazer à distância e teria uma parte que faria presencial lá. E eu estava muito motivada. Aí ele falou assim, vem, é hoje. E foi uma coisa assim, muito em cima da hora. Aí eu falei assim, eu vou. Eita, é um novo desafio. Então eu preciso ir. Aí quando eu cheguei aqui, aquele homenzão gigante. Aquele homenzão e aquela voz brava, aquela coisa toda. E falava espanhol. Eu gosto, eu sei falar espanhol. Aí tá, ele sobe, eu vou atrás, né, pequenininha. Aí antes disso, eu ainda corri na internet e olhei a postura de como que eu poderia fazer com aquele intérprete. Que eu gosto, tem muitos pregadores internacionais que vêm no Brasil, né? Tem reuniões sociais, tal, aí o intérprete ele está junto e ele vivencia aquela emoção com o ministrante. Aí ele vinha e falava, boa noite. Aí eu falava no mesmo jeito, boa noite. Gente, foi muito engraçado, parecia meio assim, uma coisa animada. Só que, naquele momento, eu sofri uma emoção, uma surpresa, porque aquele homem parou e olhou para mim e me descartou naquele momento. E a igreja estava cheia, assim, não tão cheia, menos cheia do que hoje. A igreja estava com pessoas e as pessoas me olhando, e eu aqui naquele momento, o homem me descartando. Aí o apóstolo chegou e pegou meu microfone e eu desci. Eu sofri uma emoção, eu tive uma surpresa, eu fui surpreendida ali naquele momento. E aí essa minha emoção, eu cheguei e ele continuou falando espanhol. Poxa, todo mundo já entende espanhol, então não precisa de mim. E aí eu peguei e fiquei naquele lugar ali, comecei a acompanhar o culto, né? Normal para ninguém perceber que eu estava morrendo, que dentro de mim estava tendo uma erupção de sentimentos. E o meu pensamento estava ali movimentando em relação ali àqueles sentimentos. E eu tinha que ter um comportamento. E qual foi o meu comportamento naquele momento? Todo mundo se jogava no chão,
eu me jogava. Todo mundo sentava, eu sentava, mas eu queria ir embora. Eu não estava me aguentando ali, eu queria ir embora. Não houve uma empatia para alguém ver o que eu estava sentindo. Aí eu fui embora, quando tudo acabou, aí cheguei em casa, olha para quem que eu fui conversar, com o marido, o homem, né? Mas tudo bem, era a única pessoa que eu tinha no momento. Mas o que eu quero dizer, aquela emoção gerou um sentimento e eu tive um comportamento naquela hora, só que esse sentimento ele perpetuou na minha memória. Pronto. Foi um sentimento, uma emoção que gerou um sentimento negativo. Um outro exemplo, eu gosto muito de buscar o que eu não conheço, para eu poder aprender e superar meus limites. E eu fui aprender, sabe o quê? Libras. Eu aprendi Libras, e eu ia para essas minhas aulas de Libras, pela secretaria. E nas aulas de Libras, eu me realizava. Porque eu sorria muito, eu me sentia assim, muito feliz, porque eu estava aprendendo a utilizar uma linguagem que até então não era uma linguagem obrigatória para a sociedade. E eu me achava útil, porque eu tinha alunos que eram surdos e eu precisava me comunicar com esses alunos. Aí eu pensei, quando a gente é jovem, a gente tem mais facilidade em aprender. Então eu vou passar o meu conhecimento para os meus filhos, e aí a gente vai reproduzir, vamos utilizar essa linguagem em casa, na igreja, onde eu estiver, que vai ser a oportunidade desses meninos aprenderem. Porque tem uma pirâmide de aprendizagem, de Glass, que ela fala que a gente, quando a gente repete, ensina o que a gente aprende, a gente absorve aquilo ali 95%, é uma forma de aprendizagem. E aí eu fui passar isso para a Sarinha e para o Sam. Aí em casa eu ensinava eles Libras, aquela coisa toda feliz. E chegava lá no culto, lá na igreja, eu estava ministrando morta de sede, a gente não colocava água assim, porque o púlpito caía, né? Era inclinado. E aí eu pegava e ficava assim pedindo para a Sara água, que eu já até esqueci. Pedia para a Sara água, né? E fazia assim, e ela pegava e me dava, ia lá, pegava água, ela sabia. E aquilo ali, e aí eu mostrava para o Samuel, quando eu queria que eles fizessem silêncio, eles faziam silêncio, porque eu estava lá no púlpito, e eu fazia a linguagem da Libras, e eles entendiam. O que aconteceu? Certo dia eu estava lá, morrendo de sede, e o pessoal da igreja teve essa situação, não sei se a Val se lembra. E aí a Sara foi lá pegar a água, e a Dailton ficou com raiva, porque eu estava fazendo aquele gesto lá na igreja e brigou comigo. Aí foi uma outra situação, uma emoção de novo que eu tive, fiquei surpresa, mas aquele sentimento eu tive tristeza naquela hora, eu fiquei surpresa na verdade, eu falei, não acredito. Aí o que aconteceu comigo? Essa emoção negativa, essa emoção, ela se transformou num sentimento negativo, que eu tive pane na memória. Quem disse que eu sei mais alguma coisa de Libras? O meu comportamento, né, gerou esse meu pensamento gerou o comportamento de abandonar a Libras. E aí eu abandonei Libras. O código que meus neurônios passaram para mim foi stop. Aí eu nunca mais consegui me comunicar com a Libras. Eu passei por uma necessidade que eu estava dando um curso na UNB de pintura, de pintura com terra, né, utilizando diferentes texturas de solo. E aí eu tinha uma aluna, eu busquei essa aluna para estar participando, porque ela tem essa habilidade da pintura. Aí eu estava acreditando que o meu colega, que era intérprete de Libras, ia, e ele não foi. Aí eu falei, valeu, meu pai do céu, como é que eu vou fazer com essa menina que eu não sei me comunicar? Enfim, eu consegui levar essa menina e a gente conseguiu resolver toda essa situação. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que mais uma vez, o nosso cérebro, ele é a morada das nossas emoções. Então, se nós sabemos gerenciar as nossas emoções, nós seremos felizes, porque as emoções, elas vão se transformar em sentimentos, e esses sentimentos irão desencadear comportamentos. E hoje nós estamos vivenciando um período extremamente diferenciado, não é isso?
E nós precisamos estar aprendendo novo. Eu mesmo estou bombardeada de novidade, de ações, de conceitos, de tecnologias que eu jamais vivenciei. Eu até dei uma entrevista na Semana do Professor para a Agência Brasil, que circula nacionalmente e internacionalmente. Eu falei assim, eu estou vivenciando algo que eu nunca vivi. Eu estou aprendendo a utilizar tecnologias que eu nunca, se não tivéssemos vivenciado esse período de pandemia, eu não ia aprender. Porque eu trabalho na educação ambiental, com horta, com plantio, com viveiro, com muda do cerrado. Para que eu ia utilizar a internet ali, né? Enfim, esse foi o meu pensamento. Mas então tudo mudou. Então nós precisamos estar o quê? Conhecendo o nosso cérebro, ok? Que é a morada das nossas emoções, que é o comando, que até então eu não sabia, que eu ensinava biologia, sempre falei de biologia dos neurônios, que os neurônios não morrem, que a gente perde neurônio, eles não se recompõem, mas eles morrem. E eles precisam morrer para continuar a passar as informações. É tanto que esse movimento que eu estou fazendo aqui precisa de 1001 comandos do nosso cérebro para realizar. Aqui, se eu mexo a perna, precisa de outros neurônios para estar realizando. Então, no cérebro tem vários tipos de células que não são apenas neurônios. E aí isso fala da performance, mas isso aí já é um outro momento de uma outra explicação, de uma outra palavra. Então, as emoções, vou explicar para vocês como elas são classificadas, de acordo com os neurocientistas. Eles chegaram a uma universalização ao modelo de Ekman, que diz que as emoções são primárias, secundárias e de fundo. Então, as primeiras emoções que nós sentimos é a alegria, tristeza, medo, nojo, raiva, aversão, desprezo e surpresa. As secundárias são culpa, vergonha e orgulho. As de pano de fundo é ansiedade, é depressão, é calma e é tensão. Então, para você gerenciar suas emoções, você precisa aprender sobre elas. Você precisa aprender de você mesmo. Aí entra uma outra parte da neurociência, que fala da autorregulação emocional. O que seria a autorregulação emocional? É um processo consciente de comportamentos, de sentimentos, de emoções, na busca do alcance de objetivo. Então, aí eu estou usando lá em casa os conceitos. Eu tenho falado com a Sara, com o Samuel. Olha, veio eu de novo os conceitos. Aí eu toda hora fico falando para o Adeilton, empatia, né? Porque a empatia é quando a gente se coloca no lugar do outro. Então, se a gente tem empatia, a gente vai aprender a compreender as emoções do outro. E aí, eu fico falando da regulação, da autorregulação, né? Então, gente, vamos aprender a se regular. Você está regulado? Vamos trabalhar a autorregulação. E aí, quando você descobre, né, que precisa regular, gestar suas emoções, você está fazendo o quê? O uso da autorregulação. Entenderam? Então, quando você entende que precisa fazer autorregulação, você vai entrar já em um outro princípio da neurociência, que é o quê? A inteligência emocional. Olha que interessante, você está gestando teus sentimentos, então você está desenvolvendo a habilidade da inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? É a capacidade de discernir e controlar as próprias emoções, então bem como a sensibilidade ao lidar com as emoções alheias. Interessante, não é? E aí, o que acontece? Para eu entender um pouquinho da inteligência emocional, da autorregulação, como eu falei para vocês, eu preciso compreender o meu cérebro, certo? Então, quais são as áreas cerebrais que a gente precisa compreender que está acontecendo esse processo das emoções, dos sentimentos e do comportamento? Então, as áreas cerebrais que são ativadas pelas emoções são o sistema nervoso central, ok?
O que acontece no sistema nervoso central? Ele que vai processar as emoções. O sistema límbico, ele tende a preparar a pessoa para reagir àquela emoção. E o córtex pré-frontal, que é o CPF, córtex pré-frontal, ele vai ajudar a processar e interpretar as emoções. E aí escolher o que fazer com elas. Entendeu? Então, se você tiver controle sobre o seu CPF, você vai escolher a emoção correta para aquele momento. E aí, o que acontece? Então, o córtex pré-frontal, o CPF, ele está associado à nossa autoconsciência. Então, ao controle do próprio pensamento e ao planejamento de comportamentos, inclusive quando a gente precisa se ajustar àquele ambiente social. Então, você vem chegando todo feliz em um meio e você vê que aquele ambiente social está um clima, aí vai lá o teu CPF funciona, ele faz a leitura do ambiente e você vai se adaptando àquela reunião, aquele lugar, aquele almoço, aquela sala silenciosa, né? Aquele cinema que está todo mundo caladinho, mas você veio bombando de emoção, sorrindo no meio do caminho. Mas o que você fez? Precisou se adaptar. Isso foi a leitura do seu CPF, ok? Então, mas para desenvolver, voltando lá na inteligência emocional, mas para desenvolver essa habilidade, você precisa saber sobre a metacognição. Eita, vocês estão sendo bombardeados de conceitos. Bom, é o que eu tenho. Então, de acordo com o neurocientista John Flavel, ele diz que metacognição é o quê? É o conhecimento, a consciência e o controle que a pessoa tem de seus processos cognitivos, ou seja, de seus pensamentos, de suas emoções, de seus sentimentos, de sua atenção, de sua memória e do próprio processo de aprendizagem. Então é o quê? É um processo que cada um pode conduzir partindo de o quê? Da sua autoobservação. Então, por exemplo, eu estou lá na minha sala de aula e eu estou dando aquela minha aula maravilhosa e de repente começa um barulho, uma briga, aí os meus sentidos se acionam, manda essas informações para o meu CPF e eu tenho que ter uma reação naquele momento. E eu tenho que me conhecer. Qual que vai ser a reação adequada daquela professora naquele momento, naquela sala cheia de gente, cheia de alunos, que estão loucos para ver como que eu vou reagir. Aí eu tenho que pensar, né? Então, muitas vezes a gente fala, mas a Ju, fulano, ciclano agiu pelas emoções, não sei o quê. É verdade. Então, enquanto a gente não aprendeu a se regular, a gente não desenvolveu a nossa habilidade de inteligência emocional, porque a gente não conhece a nossa metacognição. Então, a nossa metacognição é você se autoconhecer, você gerenciar os seus pensamentos, os seus sentimentos, para que naquele momento você possa desenvolver a melhor habilidade que você tem. Certo? Estão entendendo? Aleluia! Amanhã eu vou ter uma live falando sobre isso. Glória a Deus, está dando certo. Bom, vamos lá. Então, eu quero deixar algumas frases de alguns pensadores. Vou falar aqui uma frase de Sócrates, que é de antes de Cristo. Ele já falava sobre isso. Que ele deixou uma frase que fala bem assim: conhece-te a ti mesmo. E tem uma frase de Augusto Cury, que ele fala o seguinte: ser feliz. Augusto Cury é um pastor, ele é coach e ele é psicólogo. Paraibano, ótimo. E eu vou falar para vocês, a neurociência é maravilhosa. Estou me realizando. Que quando a gente aprende a nos conhecer, isso é incrível. E Augusto Cury, paraibano, psicólogo, coach, ele diz o seguinte: ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor de sua própria história. Olha o recado que ele deu para a gente aí. E aí, a gente fazendo analogia com a Bíblia, a gente vai lá em Provérbios 15:1. Vamos lá abrir nossas Bíblias em Provérbios 15:1. O que diz lá em Provérbios 15:1? Diz bem assim: a resposta branda
olha só o que Salomão escreveu. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Qual foi a dica aí de Salomão? Gerencie suas emoções. Gerencie e avalie o que você vai, seu comportamento, o que você vai falar. Não deixe seu comportamento estar cheio de sentimentos que sejam negativos. E aí, é o recado de Deus para a igreja. Entendeu? Então, logo faz-se necessário realçar a nossa sabedoria, de buscar a sabedoria, de temperar as palavras em situações carregadas de tensão. Eu preferi aprender para poder gerenciar minhas emoções, que desde janeiro, essas emoções elas foram entediadas de sentimentos, transformadas de sentimentos negativos, sentimentos de perda. Porém, isso vai para um outro momento para a gente estar falando sobre isso. Mas o que eu quero deixar nessa manhã é que você aprenda a metacognição, para você desenvolver a inteligência emocional e fazer a autorregulação. Amém? Então, para podermos estar em conexão com Deus e melhorar nossos relacionamentos sociais, nós precisamos nos conhecer. Conhecer as nossas emoções para lidarmos com elas. Porque se nós não conhecermos nossas emoções, eu falei as emoções no início, elas se transformam em sentimentos, sejam sentimentos negativos, dependendo do nível dessa emoção. Nossas emoções, elas duram 30 segundos para acontecer, não dura mais do que isso. O resto é produção de sentimento. E aí, ou nós decidimos ouvir a voz de Deus e mantemos a conexão com Ele, ou a gente vai deixar os ruídos da vida nos distanciarmos dessa voz de Deus. Então, se a gente aprende a se autorregular, se a gente aprende a entender que nós temos governo, domínio na gestão dos nossos sentimentos, a gente vai ser feliz. Porque a gente vai compreender a salvação e permanecer nesse caminho. Amém? Então, a visão dos neurocientistas, quem são os neurocientistas? São cientistas que estudam o cérebro e as emoções humanas, né, e explica como elas desencadeiam as emoções, e é muito importante e muito interessante nós percebermos como que isso acontece dentro de nós. Então, o que é a emoção? É como o meu cérebro recebe uma informação do meio, um estímulo que ele recebe por meio dos sentidos. Bom, eu tenho uma deficiência que a minha memória, assim, eu esqueço. Então, eu preciso acompanhar um roteiro. Eu já tive experiência de estar num noivado, cantando uma música acompanhada por aquelas fitas cassete. Chega na hora, eu esqueci a música. A igreja cheia, aquela igreja do pastor Jeová de Aquino. Aí eu fui convidada para o noivado de uma amiga minha e ali... Eu esqueci a letra. Aí eu dei graças a Deus, porque a igreja lá tinha um coral maravilhoso, e o coral continuou a música. Era uma música da Fernanda Brum e eu já tinha cantado 1000 vezes. Foi uma experiência tão negativa, mas aí eu consegui tiveram empatia comigo. Olha que interessante, tiveram a empatia comigo, se colocaram no meu lugar, houve um diálogo, e essa emoção depois se transformou numa emoção de satisfação, de alegria. Eu fui lá, eu tentei, eu não recuei, eu tentei, mas na hora, gente, foi terrível. Bom, então, a emoção, né? Então, é como o meu cérebro recebe a informação do meio, aquele estímulo que ele recebeu. Então, por meio dos 5 sentidos. Quais são esses 5 sentidos? Você se lembra de algum sentido? Quando você chega na casa de alguém e sente o cheiro de café, você fica louca, eu sou desse jeito. Sentido do olfato. Então, eu já vou começar a falar logo. Os 5 sentidos são olfato, paladar, né? Audição, visão e tato. São esses 5 sentidos. Aí, quando as crianças eram pequenas, eu cuidava das atividades de criança, eu cantava muito aquela música. Cuidado, boquinha, com que falou. Cuidado, olhinho,
mãozinha, o que pega, o nosso Pai do Céu está olhando para você, cuidado. É isso aí, é trabalhando a autorregulação das crianças. Olha só que interessante. Então, a emoção, né, a partir do meio que você recebe esse estímulo, os sentidos serão aguçados, vai fazer uma leitura fisiológica. O que é a leitura fisiológica? Vamos lá no seu CPF, ok? E aí, o que vai acontecer? Essa emoção vai gerar um sentimento. E o que é o sentimento? O sentimento é a percepção que eu tenho, é a minha análise cognitiva que eu faço daquele sentimento, daquela emoção, daquele evento. Todos nós temos uma verdade, aí se junta a 1000 verdades de todo mundo. Aí muitas vezes você junta 2 pessoas para resolver um problema, aí vai ouvir a verdade de um, aí vai ouvir a verdade do outro. São 2 verdades que são geradas de acordo com a vivência, de acordo com o ambiental, de acordo com o histórico familiar, enfim. É o sentimento que ela tem memória que ela vai gerar sempre, certo? Exemplo, vamos lá, outro exemplo. Quando eu escuto um barulho muito forte, pum, todo mundo, né, fica assim atento para ver aquele barulho, o que aconteceu. Aí fica mais uma vez tentando reconhecer aquele barulho, né? Ele chegou a um sentido. Qual foi o sentido? Pronto, a audição. Daí pronto, esse estímulo da audição, ele foi lá para o teu córtex cerebral, chegou lá no CPF e fez toda a transformação. O que acontece com o meu organismo nessa hora? O cérebro, ele percebe que aquele barulho, e a partir daquela percepção dele, uma cascata de eventos fisiológicos vão acontecer. O coração acelera, os músculos se preparam para correr, ou paralisam, ou pode aumentar a boca seca. E assim, vários sentimentos, várias ações fisiológicas acontecem. Vocês estão se vendo nessa situação? Então, olha o que está acontecendo com vocês. Vocês estão indo na memória. Vocês estão tentando encontrar esse barulho, essa emoção. E teu organismo, o teu cérebro, ele vai começar a reconhecer esse barulho, porque vai à memória, entendeu? E aí, ou seja, esse estímulo, ao chegar no meu cérebro, ele fez a primeira leitura e me fez preparar para uma reação. Então, a partir de então, eu percebo o barulho, o que vou pensar sobre o barulho. Aí, teu cérebro começa aí, ó, a engatar. Meu cérebro irá processar a minha memória. Certo? Então, a partir de então, que é o sentimento. O que eu penso é o meu sentimento. Que eu irei reagir àquela reação do meu corpo. A emoção fez uma percepção fisiológica, no cerebral, todo o meu corpo, que gerou um sentimento. E esse meu sentimento vai gerar um comportamento. Então, o que é o comportamento? Vem do sentimento. Eu reconheci. É o que eu tenho na memória a respeito. Nesse caso, o barulho. Digamos que esse barulho era um balão de festa. Puf, estourou. Né, que a gente está acostumado. Quando estoura um balão de festa, você vai sair correndo, é o Bin Laden. Não, é festa, é de criança, é inofensivo, não vai fazer nada. Aí teu cérebro começa a relaxar, porque ele reconheceu e ele considerou comum. Aí o que você vai fazer? Você vai sair de lá da mesa que você estava sentada com aquele tanto de salgadinho na frente, você vai sair? Não, claro que não, você vai continuar comendo salgadinho, né? Vai continuar lá na café. Então você vai decidir ficar. Veja como o nosso cérebro, ele é super inteligente, né? E a gente precisa sim ter esse contato com o nosso cérebro. Então, o comportamento, ele vem do sentimento. O sentimento que eu recebo daquele estímulo vivenciado, que pode ser visual, olfativo, auditivo, pode ser um toque e pode vir do paladar, certo? Então, quando você come uma comida bem apimentada, qual é a reação do teu corpo?
né? Aí você já está na tua memória, você já sabe como que teu corpo reage. Então, pode envolver os 5 sentidos, e a partir de receber essas informações, então o meu cérebro ele vai desencadear toda uma reação no meu corpo para me preparar para uma resposta. E é aí que eu penso sobre aquela informação que foi desencadeada a partir daquele estímulo. É o sentimento. Eu estou frisando, eu estou repetindo para você guardar na tua memória. Faz parte da repetição da minha aprendizagem, da sua aprendizagem, para que a tua memória, ela guarde isso e você possa aprender a gestar os teus sentimentos na tua vida. Amém? Então, o que eu penso, ou seja, a partir daqueles sentimentos, os comportamentos, eles vão ser evocados. E os comportamentos, eles aparecem. A gente não esconde nosso comportamento. Seja ele fisiológico, na tua feição, seja você corre daquele lugar, seja a tua reação à correspondência daquela emoção. Então, a emoção, ela forma as minhas memórias, isso faz parte, faz necessário, e faz com que o meu organismo reaja diante de um estímulo onde nós podemos atuar sobre o sentimento. Então, o sentimento é o quê? É o que eu penso sobre a emoção que irá gerar comportamento. É a validação que você vai dar. É o valor que você vai dar àquele momento e vai poder gerenciar aquela situação. Então, cabe nós, né, entendermos que desde aquela época, Salomão, ele estava preocupado que as pessoas que estavam ao seu redor soubessem gerenciar as suas emoções. Amém? Então, nós atuamos sobre o sentimento. Isso é fato. Não, isso não é fato, isso é realidade. Cabe aí gerenciarmos esse sentimento para sermos assertivos, mais adequados no nosso comportamento. Amém? Mais adequado. Eu posso ter um comportamento adequado que a gente precisa ter. A partir do momento que eu me reconheço e eu sei gerenciar os meus sentimentos. Que podem ser sentimentos negativos ou podem ser sentimentos positivos. Eu posso estar cheia de sentimento positivo e sair gritando no meio de todo mundo, correndo, atrapalhando a uma mensagem, né? De repente você está em um ambiente que o teu CPMF não reconheceu que aquele ambiente você precisava ficar calado, respeitar aquele momento, aí você chega todo feliz, entendiado, e atrapalha a pessoa que está ali tentando ensinar, não é? Então, isso cabe a nós entendermos. Então, hoje nós estamos aprendendo para que nós possamos colocar em prática. Nós somos seres sociais. Nós precisamos estar acolhidos um pelo outro, estarmos ladeados um do outro. Tem muitos que não conseguiram superar o distanciamento social, não conseguiu gerenciar seus sentimentos e gerou comportamentos, né, negativos. E também gerou sentimentos que foram evasivos do próprio cérebro, que mexeram no pano de fundo, trazendo depressão, trazendo ansiedade, trazendo uma N de emoções, de sentimentos que adoeceram negativamente o seu cérebro. Então, um outro exemplo que eu vou trazer para vocês. Você passa por uma outra emoção, a raiva, né? A raiva. Nós não atuamos sobre a raiva. Né? Naquela hora, a gente não atua. Nós pensamos sobre ela. Então eu penso, fulano fez... Olha só, se eu consigo gerenciar corretamente os meus pensamentos. Eu estou com raiva. Eu penso, fulano fez isso. Aí você gerencia teu pensamento. Mas não era comigo. Você está com raiva. Aí você gerencia teu pensamento. Ele estava realmente irritado. Aí você gerencia teu pensamento, mas era por outro motivo. O que você fez aí? Você fez uma autorregulação para você depois desenvolver a sua metacognição. O que eu penso que é o sentimento que vai gerar comportamento, entendeu? Então é o que você pensa. A gente tem vários versículos na Bíblia que falam a respeito das emoções, e um deles é: o que a boca fala
é o que o coração está cheio. Mas na verdade não é o coração, é o teu cérebro que está cheio de memórias. Na verdade você transformou aquela memória em sentimentos negativos que te geram comportamentos negativos. Está ali naquela tua memória. Você foi muito maltratada na tua infância por uma pessoa que você muito amava. E aí você continua transferindo isso para a tua geração, porque você não fez a metacognição. Olha que interessante. Isso é incrível. Você conseguir gerenciar seus sentimentos. Você conseguir gerenciar o teu comportamento. Então, quando a gente consegue, tem autonomia de gerenciar. Nós não temos como gerenciar a emoção. Isso aí não tem como. Mas nós temos como gerenciar sentimento. Certo? Gerenciar sentimento e comportamento. Se você chega nesse nível para gerenciar sentimento e comportamento, glória a Deus. A porta do céu está te esperando. Estão abertas. Isso é incrível. Porque você vai fazer a sua autorregulação. Você vai trabalhar a sua metacognição e vai avaliar o seu comportamento. E vai avaliar como que você está relacionando com A, B, C ou D. Como que você está gerenciando sua casa? Como que você está gerenciando seu trabalho? Quando você tem metacognição, você transforma o teu ambiente de trabalho, aquelas pessoas que estão ao teu redor, ao invés de você olhar elas como rivais, né, que está ali contra você, na rivalidade, querendo tomar teu lugar, você transforma esse pensamento, esse sentimento em um sentimento positivo e fala assim, é meu parceiro. Aí você vai trabalhar em parceria, você vai aprender mais e você vai gerenciar e vai criar uma ponte de amizade. Isso é inteligência emocional, quando você passa a ter essa percepção. Então nós precisamos ter inteligência emocional. Que chique, né? A gente tem inteligência emocional. Então, isso é o valor que você dá ao que você aprende e ao que você coloca em prática. Então, hoje, eu estou aprendendo mais, porque eu vou ficar 95% a mais de aprendizado, de guardado dentro de mim. Amém? E você também, porque você vai passar adiante. Você vai fixar isso, porque vai ser um exercício da tua memória para você ter modificação no seu comportamento. Então, essa reflexão de hoje, ela é extremamente relevante. Você precisa prestar atenção nos sentimentos que as emoções desencadeiam em você, para que assim, então, você possa ter claro sentimentos mais assertivos e comportamentos mais adequados dentro daquilo que você emitir. Veja bem, olha dentro de uma comunicação, Deus é o nosso emissor e nós somos aqueles que recebem, receptores. Deus é o emissor e eu sou o receptor. Então, eu vou aprender a ouvir mais o que o emissor tem para mim. E eu vou aprender a me guiar o que o emissor, nosso Deus, tem para mim. Agora você é o emissor, certo? E você está emitindo para outra pessoa que é o receptor. Você hoje vai aprender, vai analisar várias vezes o que você vai emitir para esse receptor. Amém? Então, nessa reflexão, você vai ter essa clareza. Porque afinal, nós seres humanos temos a capacidade de atuarmos sobre os nossos sentimentos para termos comportamentos cada vez melhores, sermos mais felizes e termos comportamentos mais assertivos. Igreja, olha que coisa interessante. Ciência, fé e comportamento. Está tudo interligado. Amém? Então, João 8, do 1 ao 11. É um exemplo de aplicação de regulação, de metacognição e de autorregulação. Vamos lá, eu quero que vocês se lembrem. Eu não vou abrir a Bíblia porque a gente vai trabalhar a memória. O que diz João 8, do 1 ao 11? Deixa eu tentar aqui lembrar para estar falando. Sem você ler, você não vai ler. Traz na tua memória. Foi um período
Vamos lá, vou dar 30 segundos aí para vocês trazendo a memória sem ler essa passagem aí de João 8, 1, 11. Deixa eu respirar, que eu acredito que eu também estou correndo, que é só 30 minutos, né? Vamos lá. Eu acredito que alguns conseguiram, mas eu acredito que outros também não conseguiram. Não é porque não saiba, é porque não treinou a memória, não tem esse hábito de treinar a memória, certo? Então, para a gente aprender a treinar a nossa memória, nós temos que fazer repetições de vários exercícios cognitivos que façam com que a nossa memória ela fique mais ativa, tá? Então, nessa passagem, Jesus, na sua meditação, ele estava fazendo uma regulação e ele estava ali conversando com o seu emissor. Quem era o emissor de Jesus naquele momento? Fala. Glória a Deus. Deus. Jesus, ele estava fazendo a sua regulação com Deus. Ele já sabia do que estava acontecendo aquilo ali, mas ele precisava se alimentar, porque ele sabia que tinha uma multidão de julgadores. Multidão que não se regulava, multidão que não pensava no que ia falar, multidão que não gerenciava os seus sentimentos. Ali estava cheio de sentimento negativo, cheio de sentimentos machistas, cheio de sentimentos negativos. Pronto, eu não vou estar descrevendo, porque eu quero que vocês estejam trabalhando a sua memória. E naquele momento, Jesus, ele olhou para aquele povo ali que estava julgando aquela mulher, certo? Que aquela mulher tinha sido pega em adultério. Eles estavam julgando aquela mulher e eles queriam também pegar Jesus. Eles queriam acusar Jesus. O que Jesus estava fazendo com Deus? Conversando com Deus. Porque Jesus sabia o povo que ele ia enfrentar. E ele já sabia o que o povo queria fazer com ele. Olha aí. Vamos trabalhar isso na nossa vida. Vamos fazer sempre a nossa autorregulação. E aí, Jesus ficou pensando o que ele iria dar de resposta àquele povo. E aí, no terceiro momento, ele falou para aquele povo. Ele fez a sua metacognição e ele levou as pessoas a fazerem a metacognição. Ele falou: quem de vocês não tem pecado? Não é isso? Atira aí a pedra. Aí, aquela mulher naquele momento, ela pensou: eu vou ser coberta por uma montanha de pedras. Mas o povo, naquele momento, eles tiveram sim a oportunidade de fazer a autorregulação, e eles fizeram a autorregulação. Alguém jogou a pedra? Não, ninguém jogou a pedra. Né? Aí o que Jesus falou para a mulher? Aí Jesus foi lá e falou com ela. Ele também fez que ela refletisse. Sabe por que ele fez que ela refletisse? Porque ela também esperava de Jesus uma reação negativa. Só que o que Jesus falou para ela, ele falou que nem ele a julgaria. E aquela mulher, ela foi constrangida daquela reação de Jesus Cristo, daquele sentimento que Jesus Cristo emitiu naquele momento e o comportamento que ele teve com o resultado do seu sentimento. Ele fez com que ela tivesse autorregulação, olhasse para si mesma e mudasse de vida. O que ele falou para ela? Vai e não peques mais. O que ela fez? Foi embora, refletindo. E na Bíblia fala, não sei se na Bíblia, na verdade na Bíblia não fala que ela continuou. Não relata mais essa situação. Isso mostra que ela mudou de vida. Entendeu? Aquele momento surpreso para ela de Jesus aparecer, ela teve a oportunidade de fazer a autorregulação. Então hoje você está tendo a oportunidade para fazer a sua autorregulação e aprender a gerenciar seus sentimentos e seus comportamentos. Amém? Gerenciar o seu sentimento que vai dar na reação do comportamento. Nossas emoções, você não domina. Eu não domino minha emoção. Ela acontece. 30 segundos no máximo. Acontece. Certo? Mas os sentimentos se perpetuam. Daí cabe a nós buscar socorro com o meu emissor para poder sair desse estado de sentimento e mudar o meu comportamento. Amém?
Então, a metacognição é uma análise de consciência que acontece onde? Lá no CPF. Todo mundo tem um CPF, né? Tem um de papel, mas não é o mesmo. E aqui, dentro do nosso cérebro. Então, lá em João 19:30, vamos lá. João 19:30. Para não cansar a memória de vocês, em João 19:30 é o momento onde Jesus está lá na cruz, que ele está sendo crucificado. Ao lado dele tem 2 bandidos, né? E acontece um diálogo com essas 2 pessoas, mas Jesus Cristo, ele estava ali conectado com seu emissor, que era Deus. E quando Jesus, ele toma o vinagre daquele povo que estava entregando vinagre para ele, sabendo que ele não tinha pecado nenhum, ele olhou aquela situação e via aquelas pessoas entregando para ele o vinagre. Ele sabia, aquelas pessoas sabiam que ele não tinha pecado, mas eles estavam entregando para ele o vinagre. E aí Jesus olhava para essas pessoas e olhava, meu Pai. E aí ele se voltava para Deus, e aí ele pensou: o meu plano, ele está consumado. Hoje encerra um plano de Deus de redenção para essa terra. E aí quando Jesus tomou o vinagre, ele falou: está consumado. Estava consciente do cumprimento do seu plano. Ele tinha a sua metacognição ali da plenitude, do plano de redenção por uma humanidade tão pecaminosa. E ali ele entendeu, ele fez com que isso fosse uma realidade. E ele ali cumpriu o plano tão grandioso de Deus. Jesus cumpriu com perfeição o plano de salvação projetado por Deus do Éden até o dia de sua ascensão ao céu. Então, está consumado, em grego diz tetelestai, é o significado, não é isso? Grego, é a língua grega, né? Isso, tetelestai. E gente, eu não fiz teologia, eu não tive essa oportunidade, eu pensava que passava por osmose pelo fato de Aneilton ter feito, mas eu ainda projeto fazer teologia. Então, está consumado significa no grego tetelestai. Significa que a sua obra está completa, cujo preço foi o sangue. Igreja, foi o sangue de Cristo para a remissão de pecados. Então, fechando essa minha mensagem de hoje, tetelestai tem um significado muito grande. Que guarde-se na sua memória o plano de redenção de Cristo na tua vida, na minha vida. E que você guarde Romanos 8, 1, 2. Até o último dia do teu suspiro. Que diz: aquele que crê e aceitar que o sangue de Cristo foi derramado para a remissão de seus pecados, está livre da lei do pecado e da morte. Amém? Amém, igreja? Então guarda Romanos 8, 1, 2 para a tua vida. Transforma essa emoção, dessa surpresa de saber desse plano de redenção para a tua vida em um sentimento extremamente positivo, diário positivo, e transforma isso em comportamento de uma vida de santidade, de alegria, de desejo de ensinar o que você tem de comunhão com o emissor, que é Deus, e você é o receptor, e que você de em diante você vai fazer cumprir o propósito de Deus na tua vida e na vida de quem está ao teu redor. Amém? Então, uma salva de palmas ao Senhor. Olha meu comportamento aqui, eu venci. Venci, glória a Deus. Vamos orar, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Pai, ao nosso Senhor. Porque você hoje tem novos conceitos, e você vai praticar esses novos conceitos que você recebeu hoje para a sua vida. São conceitos novos, porém de uma vivência já.
né? Mas que você possa trabalhar esses conceitos para eles ficarem mais na sua vida entediados. Senhor, nós te glorificamos, Paizinho querido, por esta manhã. Te glorificamos, Senhor, porque a tua igreja, ela vai desenvolver a metacognição. A tua igreja vai aprender, Senhor, a realizar a autorregulação. A tua igreja, Senhor, vai desenvolver a inteligência emocional. E eu declaro, Senhor Deus, plenitude de vida. Eu declaro, Senhor Deus, abundância de vida. Eu declaro, Senhor Deus, que eles transformem códigos em sentimentos e comportamentos, Senhor Deus, que gerem vida, que gerem amor, que gerem união, que gerem os frutos do Espírito Santo na vida de cada um. Que cada lar, nessa manhã, seja alcançado pelo poder da palavra de Deus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Dê uma salva de palmas de novo.